Sejam bem-vindos ao Curiosidades Ocultas. Hoje vamos ao Caribe, onde segredos antigos esperam para ser desvendados. Imagine estruturas monumentais, como pirâmides, esperando no silêncio profundo do mar. Em 2001, uma busca por tesouros espanhóis revelou algo inesperado e impressionante na costa de Cuba. Esse achado desafiou tudo o que sabemos sobre a origem da civilização e suas antigas culturas. As evidências encontradas nos forçam a questionar como entendemos o desenvolvimento de sociedades humanas. No próximo segmento, vamos explorar o que essas descobertas nos dizem sobre o passado e sua complexidade. Olhando mais de perto, percebemos que as formações na costa de Cuba são geometricamente organizadas. Isso não é mero acaso. Essas estruturas remetem a civilizações conhecidas, como a Maia ou a Azteca, mas aqui o tempo parece desafiar a lógica. É intrigante pensar que a geologia sugere que este território está submerso há pelo menos 50 mil anos. Para entender essas construções, precisamos considerar o que sabemos sobre a evolução das ferramentas humanas na época. Historicamente, 50 mil anos atrás, os humanos eram conhecidos por sua vida nômade, não pela construção de estruturas permanentes. Esse paradoxo nos leva a questionar quem seriam os responsáveis por tais construções. Isso merece nossa atenção. Podemos considerar que essa descoberta é uma janela para um capítulo ainda não contado na história da humanidade. Explorar novos achados como este nos ajuda a expandir o que sabemos sobre culturas antigas e suas potencialidades. A complexidade do passado nos intriga, fazendo-nos repensar a evolução da sociedade humana e sua criatividade. Vale refletir sobre a resistência e adaptação dos povos ao longo da história, frente às adversidades do tempo. Esses achados nos ensinam que o conhecimento histórico não é linear, mas cheio de nuances e reinterpretações. Quando a gente olha de perto, a história fica mais interessante e revela suas camadas, prontas para serem descobertas. Quando a gente observa essas ruínas, a imaginação se acende. Poderiam ser remanescentes de civilizações antigas ou um indício de algo ainda maior. Essas estruturas podem desafiar tudo o que sabemos. A Atlântida sempre foi uma lenda, mas e se houver uma pista de sua existência aqui em Cuba, outras teorias falam de uma ponte de terra. Será que Cuba já esteve conectada ao continente? Isso mudaria completamente nossa visão geográfica. No entanto, algo curioso aconteceu. O projeto de investigação das ruínas foi abruptamente paralisado, deixando todos em um mistério profundo. Esses momentos de silêncio levantam questões. O que mais a comunidade científica estava prestes a descobrir que não queriam que soubéssemos? A pressão para interromper a pesquisa pode vir de muitos lugares. Há quem acredite que o governo tem interesse em ocultar a história. Enquanto pensar em censura é doloroso, também é intrigante. O que essa ciência poderia revelar sobre o que já esquecemos? Arqueologia é uma matéria delicada, cheia de nuances. Cada descoberta pode ser um fragmento de um quebra-cabeça colossal. Um exemplo marcante foi a descoberta de Machu Picchu. Inicialmente, uma curiosidade, hoje um marco da civilização Inca e seus mistérios. Essas ruínas em Cuba, assim como Machu Picchu, são lembranças do que já existiu. Representam a complexidade das sociedades humanas. Ressurgem as perguntas: quem foram os habitantes que ergueram essas estruturas? O que motivou suas vidas e culturas? Enquanto algumas vozes sugerem a Atlântida, outras são mais céticas, preferindo reconhecer as várias culturas que podem ter existido. Falar sobre Atlântida é interessante, mas devemos lembrar que a história é frequentemente mais complexa do que mitos e lendas. Cada descoberta subaquática pode reconfigurar nossa história. Que outras culturas submersas esperam por nós nas águas do Caribe? Essa possibilidade nos leva a pensar até onde nossas civilizações foram capazes de ir. Será que as águas escondem mais do que imaginamos? A interligação entre as sociedades antigas é algo fascinante. Elas podem ter tido contatos que não suspeitamos. Examinando essas ruínas, a gente se pergunta o que essas histórias podem nos ensinar sobre nosso próprio futuro. Histórias de perda e redescoberta são universais. E a luta pela preservação da memória se torna essencial em nossa sociedade. As vozes e experiências daqueles que vieram antes de nós merecem ser lembradas. Não é apenas história, é parte de quem somos. À medida que mais pesquisas são feitas, a esperança é que possamos desvendar segredos que nos conectem a esses antigos habitantes. Cada fragmento de evidência nos ajuda a compreender não só o passado, mas também a nós mesmos e nossas relações com o mundo. E assim, à medida que seguimos explorando, somos lembrados de que a curiosidade humana é um dos nossos maiores trunfos. Então, ao olharmos para essas ruínas, a gente se depara não apenas com pedras e histórias, mas com uma rica tapeçaria da humanidade.
Isso nos mostra como o passado era mais complexo do que parece e sempre haverá mais a descobrir. O que você acha dessa interpretação? Essas ruínas subaquáticas levantam questões fascinantes sobre o conhecimento humano. O que mais ainda podemos descobrir? A arqueologia, ao longo da história, tem mostrado que nossa compreensão do passado é frequentemente limitada e desafiada. Recentes achados na Grécia sugerem que civilizações avançadas existiram muito antes do que costumamos acreditar. Esses hábitos de exploração nos mostram como o tempo pode ocultar e revelar ao mesmo tempo. É intrigante pensar que a história que conhecemos pode ser apenas a ponta do iceberg. As perspectivas sobre civilizações antigas estão em constante evolução, refletindo novas descobertas e interpretações. Cada nova descoberta traz à tona perguntas que desafiam a narrativa aceita de nossa história. Isso nos força a reexaminar não apenas as civilizações passadas, mas também nossos próprios pressupostos, porque é fundamental entender que o que encontramos do passado pode moldar nosso presente e futuro. Cada ruína submersa é uma peça desse quebra-cabeça, esperando para ser montada. Assim, continuamos essa jornada de exploração e compreensão, admirando as complexidades da história. E com cada descoberta, é possível que reescrevamos as narrativas que definem nossa civilização. No cerne das ruínas subaquáticas, encontramos pistas que sugerem a existência de um passado rico e complexo. A interpretação dessas estruturas é desafiadora. A cada exploração, novas tecnologias e métodos arqueológicos permitem uma melhor análise. Isso nos leva a revisitar narrativas sobre civilizações perdidas. Essas descobertas se conectam a relatos de viajantes e historiadores antigos que mencionaram cidades que sucumbiram ao mar. As descrições nos intrigam. Entre teoria e evidência, há um debate acalorado. Alguns defendem que são apenas formações naturais, mas as evidências arqueológicas falam mais alto. É por meio dessa discussão que conseguimos expandir nosso entendimento sobre a resiliência das civilizações e suas adaptações ao meio ambiente. Essas ruínas são um convite à curiosidade histórica. O que elas nos ensinam sobre a fragilidade e a grandiosidade da história humana. Vamos continuar explorando.